Som, teste som. Bem? Olha aqui. Vem bateria que eu troquei? Essa aqui que tá com a bateria. Ah, vai com essa aí mesmo.
que é teu. Será que você deixou de... Uma boa noite a todos, boa noite aos irmãos aqui presentes, boa noite aos irmãos que nos acompanham pela live, no Facebook. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Estamos mais uma vez reunidos para iniciar o culto de adoração ao Senhor. Nós estamos, durante esses cultos de quarta, fazendo um estudo onde nós estamos aprendendo sobre mordomia cristã. E nós estamos aprendendo muito sobre a palavra do Senhor também. Estamos nos aprofundando cada vez mais. E eu gostaria de convidar vocês nessa noite a se disporem ao Senhor nosso Deus, para que Ele venha nos ensinar por intermédio da palavra, para que nós possamos aprender cada vez mais e nos aproximar do nosso objetivo, que é alcançar a salvação que o Senhor nos oferece. Que o Senhor nessa noite possa falar aos nossos corações e nos instruir. Vamos orar a Deus nessa noite, pedindo ao Senhor que se faça presente no meio de nós, que nos ensine através do Teu Espírito Santo e nos conduza numa vida digna de receber o galardão dos céus. Senhor nosso Deus, eu peço a Ti, Pai, que faça-se presente aqui nessa hora, Pai. Peço ao Senhor, meu Deus, que venha participar juntamente conosco deste culto, pois a Tua presença é o mais necessário aqui neste lugar, ó Pai. Tudo que estamos para fazer aqui, ó Pai, é com o propósito de adorar ao Senhor, propósito de ouvir a voz do Senhor falar aos nossos corações nessa noite. Peço a Ti, ó Deus, que faça-se presente, Pai, do início deste culto até o final dele, Pai. Que os nossos irmãos que estão assistindo o culto nessa noite sejam tocados, ó Deus, sejam abençoados, sejam alcançados pela mão do Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que todo aquele, ó Deus, que se achegar a Ti nessa noite seja modificado pela Tua presença, seja impactado pela Tua palavra, porque só o Senhor, ó Deus, tem o poder de modificar o homem. Só o Senhor pode mudar o homem naquilo que é necessário. Peço ao Senhor, ó Deus, que mude todos nós naquilo que for necessário. Peço ao Senhor, ó Deus, que manifeste a Tua presença neste lugar, em meio aos louvores. Venha se fazer presente aqui neste lugar e na casa de cada um, ó Deus, que está nos assistindo, nos acompanhando. Que em nome do Senhor, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração nessa noite. Que em nome do Senhor Jesus Cristo não haja mal que nos proíba, que nos interrompa durante o aprendizado da palavra do Senhor. Que nós venhamos crescer diante do Senhor nessa noite, ó Pai. Venha falar conosco e trazer uma mensagem de consolo, de alegria e de paz ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro a Ti, ó Deus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, declarar que nós precisamos de Deus. Precisamos dele para tudo. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma,
preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer tudo o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando, e as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero prevalecer contigo até o fim. Queremos permanecer ao lado do Senhor, ó Deus, até o nosso final, até o Senhor, até alcançarmos a Ti, ó Deus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Ensina-nos a sermos filhos melhores para Ti, ó Pai.
porque nós dependemos de Ti para tudo, ó Deus. E nós queremos também, ó Pai, que essa nossa dependência do Senhor aumente, para que nós confiemos apenas em Ti, ó Deus. Para que nós confiemos unicamente no Senhor, ó Pai. Oh, querido Deus, venha nos encher nessa noite, ó Pai. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida. Nós reclamamos, nós murmuramos, muitas vezes até pecamos contra Deus com as nossas palavras. Mas todas as coisas, de acordo com a palavra de Deus, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que vivem nos Seus caminhos. Muitas vezes nós não somos capazes de compreender o que Deus planeja para nós, mas isso é porque os planos de Deus, os pensamentos de Deus
são mais altos que os nossos pensamentos. Muitas vezes nós não entendemos e queremos compreender, mas nós não podemos entender os pensamentos de Deus, pois estão acima dos nossos pensamentos. Só nos resta confiar em Deus, só nos resta acreditar em Deus, pois Ele é aquele que tem a resposta para as saídas, para os caminhos das nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Cristo. Se você ama a Cristo verdadeiramente, até as tragédias que te cercam vão colaborar para que no futuro você tenha vitória. Se você ama a Cristo verdadeiramente, até aquilo que no momento te machuca vai contribuir para o seu crescimento, vai contribuir para que lá na frente você entenda que Deus estava trabalhando desde o começo. Por isso não é momento de reclamar, não é momento de murmurar, não é momento de questionar a Deus, é momento de adorar, de se entregar, de confiar. É momento de se derramar diante dos pés do Senhor. É momento de se entregar totalmente, sem reservas, para que Deus no tempo certo possa agir. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Cante mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluias, glórias ao Senhor. Passa a palavra para o pastor Ítalo nessa noite. Boa noite, irmãos aqui presentes. Boa noite aos irmãos que nos acompanham no Facebook, na nossa live, né? Falei para o Júnior que ia pedir para ele continuar, estava tão gostoso, né? Louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. É um tempo de entrega, é um tempo de nós dizermos para Deus, como nós cantamos no primeiro louvor, né? Nós olharmos para os montes, como diz o salmista, e nos perguntar de nosso socorro virá no Senhor que fez os céus e a terra, declarar que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia e das nossas tribulações. O Senhor é conosco, irmãos. O Senhor Jesus disse isso em João 16:33. Tenho-vos dito essas palavras para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se Ele venceu, nós também venceremos, né? E a maior representação da nossa vitória é a paz do Senhor nos nossos corações, essa paz que guarda a nossa mente e que guarda também os nossos corações. Perseveremos, igreja, não desfalecemos, como nós pregamos aqui recentemente, né, em 1 ou 2 Coríntios, no capítulo 4, embora o vaso de barro, o homem exterior vá se corrompendo, o homem interior, ele se renova a cada dia. Que nós possamos passar por esse momento tão difícil, buscando essa renovação do homem interior, adorando a Deus, dizendo: Deus, nós precisamos de Ti, né? Fazendo como nós fizemos aqui nessa noite: Deus, tudo entregarei, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz
o texto em Romanos também. Amém? Você que nos acompanha aí através do Facebook, só relembrando os irmãos, né? Nesse período de toque de recolher que o governo estadual decretou, nós mudamos os horários do nosso culto. Talvez alguns irmãos ainda não tenham se sintonizado, né? Às quartas-feiras, às 18h30 e aos domingos, às 18 horas, tá? Por enquanto nós faremos nesse horário, tá certo? Você que nos acompanha pela live também já se conecta aí nesse horário. Você que tem algum pedido de oração, deixe seu pedido e depois nós estaremos orando, intercedendo pela vida dos irmãos, tá certo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, obrigado, Júnior. Nós vamos ler a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia diz: a parábola dos 3 servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5 talentos. Com mais 5, o Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5, disse ele. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem aos que têm os 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas, ó Deus, diante do Senhor, diante do Teu trono, diante do Teu altar. Fala, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor, que a nossa fé possa crescer mais um pouco nessa noite, em nome de Jesus, amém.
Hoje é a quarta e última parte do tema mordomia cristã, que nós temos aprendido às quartas-feiras, né? Foram os 4 T's. A primeira mordomia foi a mordomia do templo. Nós falamos sobre o cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo, porque ele é templo e morada de Deus, do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,17 ele diz assim: olha, quem destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Na segunda semana nós falamos sobre a mordomia do tempo, a forma como nós administramos o nosso tempo. Eu me lembro que nós usamos o texto de Efésios no capítulo 5, onde Paulo diz aos Efésios, né, para a gente também, dizendo assim: olha, portanto vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós falamos sobre remir o tempo, aproveitar todas as oportunidades, resgatar o tempo perdido, porque os dias são maus. Semana passada nós falamos sobre a mordomia dos talentos, dos dons espirituais, e falamos que o Senhor, quando venceu na cruz, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando nós ressuscitamos espiritualmente com Cristo, nós somos colocados juntamente com Ele nas regiões celestiais, e ali o Senhor, além de nos dar a salvação, nos presenteou com dons espirituais. Em 1 Pedro 4,10 ele diz que nós devemos ser bons despenseiros da graça de Deus. O que é um despenseiro? Despenseiro é quem cuida da despensa, né? E o Senhor colocou muitos dons espirituais na nossa despensa. E a reflexão na semana passada foi: será que esses dons estão apenas armazenados na despensa, ou nós temos utilizado eles para a edificação do corpo de Cristo? Hoje eu vou falar sobre a mordomia dos tesouros. Como nós lidamos com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, com o dinheiro, com o tesouro que Ele nos dá. O texto que eu li para os irmãos é a parábola conhecida como a parábola dos talentos, né? Normalmente quando a gente fala em talento, a gente pensa em habilidade, em dons espirituais, mas na verdade o talento que a Bíblia está citando aqui nada mais é do que uma medida da moeda na época, né? O texto falou sobre um senhor que foi fazer uma longa viagem e distribuiu os seus bens aos seus servos. Foram 3 estes servos. Ao primeiro servo ele deu a quantia de 5 talentos, ao segundo servo ele deu a quantia de 2 talentos, e ao terceiro servo ele deu a quantia de 1 talento. Talento pode ser ouro ou pode ser prata. Nós vamos entender aqui que seja ouro, tá? Uma medida de talento, 1 talento equivale aproximadamente a 35 quilos de ouro. É muita coisa. É muito talento, muito talento. Para os irmãos terem uma ideia, quanto é que está a quantia do ouro hoje, né? Eu dei uma pesquisadinha na internet. A grama do ouro, ela está custando aproximadamente R$317. O quilo do ouro faz esse valor multiplicado por 1000, né? Daria 317 mil reais o quilo do ouro, uma barra de quilo de ouro. É muita coisa. Vamos arredondar para 300 mil, né? Vezes 35, já não sei quanto vai dar essa conta, vezes os 5 talentos, vezes os 2 e vezes 1. É muita coisa, impensável aqui, tá? Mas esse senhor foi fazer essa viagem longa e distribuiu essa grande porção de dinheiro: 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. A história vocês conhecem.
eles administraram o seu dinheiro de forma diferente. Aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2 talentos, eles administraram de maneira a multiplicar, a dobrar esse dinheiro que foi dado a eles. O primeiro que ganhou 5, ganhou mais 5. O segundo que ganhou 2 talentos, também ganhou mais 2 talentos. Mas o terceiro que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou com medo do seu senhor, não investiu, não administrou da maneira correta os bens que o Senhor havia confiado a ele. Então, quando o Senhor retornou para que contas fossem prestadas do dinheiro que ele colocou sobre a responsabilidade deles, o destino deles também foram diferentes. Para aquele que recebeu 5 e recebeu 2, o Senhor disse: olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu o colocarei. Para aquele que recebeu 1 talento, ele disse: olha, servo mau e preguiçoso, administrou mal, né? O que eu coloquei sobre as suas mãos será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a administração das nossas finanças com base nesse texto. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, que está no texto, que esse Senhor, diz a palavra de Deus, que ele reuniu os seus servos e confiou o seu dinheiro, os seus bens. Então a primeira lição é muito óbvia e muito simples. A primeira lição é que o dinheiro que nós temos, na verdade, não é nosso, é do dono, é de Deus, e ele confiou este dinheiro a nós, os seus servos. É perigoso nós acharmos muitas vezes que aquilo que o Senhor tem nos dado financeiramente é nosso. É perigoso muitas vezes nós acharmos que as nossas conquistas e realizações, né, isso no mais geral, âmbito possível da palavra, que o nosso trabalho, que o nosso carro, que a nossa casa, que a nossa conta bancária, que tudo aquilo que é material, os bens que o Senhor nos deu é nosso. Não, é dele, e ele confiou a nós, os seus servos. Vocês lembram de alguém na Bíblia que foi vendo o seu reino crescer, o seu império crescer, e aquilo subiu para o coração dele, e ele achou que tudo aquilo era dele? Lembram de alguém assim? Nabucodonosor. Daniel no capítulo 4, a Babilônia, o grande império, o grande reino da época, até que um dia o Nabucodonosor foi lá para a varanda do seu palácio e diz: olha o império lindo que eu construí, olha que casas maravilhosas, que reino maravilhoso. E os irmãos conhecem a história. O Nabucodonosor foi viver como um animal durante 7 anos, enfiado numa floresta, para que então ele pudesse reconhecer que aquilo tudo não era dele, ele apenas estava administrando, porque era do Senhor. Um alerta apenas para as nossas vidas, né? Para que a gente não venha dizer com arrogância: o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, ganhei tudo isso com o meu suor, é meu. Calma, gente, tudo pertence a ele, nós somos apenas administradores, somos os seus servos, como o próprio texto diz. Mas se o dinheiro é dele e nós somos os seus servos apenas, que administra o dinheiro que não é nosso, mas é dele, a pergunta que eu quero fazer para os irmãos hoje é: a quem nós estamos servindo? Quem nós valorizamos mais? O dono do dinheiro, de tudo aquilo que nós temos, ou o dinheiro e os bens que o dono colocou sobre as nossas mãos? Vocês lembram de um texto de Mateus no capítulo 6, que Jesus disse aos seus discípulos: não ajunteis tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem consomem, mas aliás, não ajunteis tesouro na terra, né, ô Josias, aí não dá, né? Mas ajunteis tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não roubam e nem minam. E aí Jesus fala assim, no versículo, até anotei aqui, de 24: não podeis servir a Deus e a mamon. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque você vai agradar um e vai odiar o outro. Você vai dar mais atenção para um e o outro você vai acabar aborrecendo. Quem nós valorizamos mais, irmãos? Será que nós priorizamos Deus ou priorizamos as coisas que Deus nos dá? Onde está o nosso coração? Um dia eu estava lendo um livro do Luciano Subirá, aliás, é um dos autores que eu mais leio o livro, eu gosto muito dele, Luciano Subirá. E ele contou uma experiência interessante que ilustra um pouco disso que eu estou falando. Quem nós valorizamos mais? O pai que é dono de tudo ou tudo que o pai nos dá? E ele contou que Luciano Subirá é um conferencista, né? Embora ele seja pastor de uma igreja local, ele prega no mundo inteiro. E numa dessas viagens, sempre quando ele retornava para sua casa, os seus 2 filhos vinham correndo abraçá-lo, né? Ele disse que aquilo era marcante para ele, e ali ele sentava com os filhos, conversava, orava, tinha aquele tempo gostoso. E era o pai Luciano Subirá chegar, e os filhos iam lá e dava aquele abraço gostoso. Até que um dia o filho do Luciano Subirá começou a encher a paciência dele pedindo um videogame. Pai, quero videogame, pai, quero videogame, pai, quero videogame. E o Luciano Subirá deu um videogame para o filho dele. E o Luciano Subirá começou a perceber que depois das suas viagens, quando ele chegava para abraçar o filho, vinha a filha correndo e o abraçava, mas cadê o filho? Onde estava o menino? E ele gritava: filho, cadê você? E o filho dizia: pai, peraí, estou passando de fase, espera um pouquinho. E o Luciano Subirá conta assim no livro, né? Não é que o meu filho deixou de me amar, não é isso, mas talvez em algum momento, algo que eu mesmo dei para ele, acabou entretendo o coração dele de uma tal forma, que em algum momento eu acabei deixando de ser prioridade. Sabe, irmãos, hoje nós estamos falando aqui sobre mordomia dos bens. O nosso Pai é um Pai generoso, que deseja sempre abrir as mãos e nos abençoar. Eu creio nesse Deus da provisão, eu creio nesse Deus que deseja que a gente viva o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz assim: olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Salmo 128 diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho. É bênção de Deus, mas nós precisamos tomar cuidado, quando as bênçãos de Deus fazem com que o nosso coração se distancie do Pai que nos deu, e nos apeguemos às bênçãos que Ele nos tem dado. A história de Israel vocês conhecem, né? Eu lembro de Deuteronômio no capítulo 8, quando Deus fala assim: olha, Israel, eu levei vocês para o deserto 40 anos, ali vocês dependeram de mim, ali as suas sandálias não se desgastaram, ali o maná caía do céu diariamente. E sabe por que eu fiz isso? Ele diz assim: para ver o que havia no coração de vocês. Olha só. Mas foi só o povo entrar na terra prometida, numa terra onde eles não conquistaram, uma terra na onde eles não plantaram para colher, uma terra onde eles chegaram, expulsaram os habitantes e ali já havia fartura. Foi só eles entrarem na terra que o coração deles se distanciaram do Senhor. Foi só eles começarem a desfrutar das bênçãos de Deus que o coração da nação de Israel começou a adulterar contra Deus. Então o primeiro ponto da mensagem aqui hoje é essa: Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo que coloca nas nossas mãos.
para usufruirmos e para administrarmos. Nós somos apenas administradores, servos, e não podemos permitir que o nosso coração abandone o Pai e se apegue às bênçãos apenas do Pai. É muito pouco, é muito pequeno diante do Deus que nós servimos. Para nós entendermos onde está o nosso coração nessa noite, se no Pai ou nas bênçãos que o Pai nos dá, nós precisamos pensar na forma como nós administramos os nossos recursos. Repare bem que esses 3 homens, esses 3 servos, 2 deles foram fiéis na administração dos recursos. Eles investiram da maneira correta, eles administraram da maneira correta, mas um deles preferiu enterrar, com medo de Deus, com medo do seu Senhor. Como nós administramos aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos? A primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre a forma de administrar é que nós não podemos nos prender, ficarmos presos às bênçãos que o Senhor nos dá. Pastor, uma pergunta: é pecado ser rico? De maneira nenhuma. Será que um dia eu vou participar desse pecado? É pecado ser rico? Não, não é pecado. A Bíblia cita diversos homens que foram ricos e que serviram a Deus. O pecado é nós colocarmos o nosso coração nas riquezas, colocarmos o nosso coração nesses tesouros terrenos. Eu separei aqui rapidamente 4 personagens, não vou abrir os textos porque vocês conhecem. 2 deles se prenderam às riquezas e 2 deles viveram de forma desapegada às suas riquezas. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 19, Jesus conta a história do jovem rico, ou do homem rico, aquele homem que chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele estava de olho lá no tesouro celeste, e o Senhor disse para ele: olha, por que me chamas bom? Só existe um bom, esse bom é Deus. Mas Jesus disse: olha, se você quiser herdar a vida eterna, você precisa guardar os mandamentos. Quais são eles? Olha, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, e ame o próximo como a ti mesmo. E ele disse: Senhor, todas essas coisas eu tenho observado, eu tenho feito. Repare que Jesus não falou o maior e grande mandamento para ele. Qual foi? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então Jesus vira para ele e disse: olha, se você quiser ter um tesouro no céu, vende tudo que você tem. Difícil, hein? Dá aos pobres, e aí então você vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele homem, ele foi embora triste, porque possuía muitos bens. O coração daquele homem estava apegado às riquezas terrenas, e Jesus disse para ele: cara, se você quiser o tesouro do céu, o dinheiro não pode ser a sua prioridade, o dinheiro não pode ser o seu Deus, eu devo ser a sua prioridade, eu preciso ser o seu Deus. Em contrapartida, quando a gente olha agora para Lucas 19, a gente vê a história de Zaqueu, um publicano, um homem rico, um cobrador de impostos do Império Romano. E quando Jesus estava passando ali pela cidade dele, ele sobe naquele sicômoro, naquela árvore braba, cheio de espinhos. Aquilo chama a atenção de Jesus. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou lá na tua casa. E no verso de número 8, quando Jesus estava na casa de Zaqueu, a atitude de Zaqueu foi diferente do jovem rico. Zaqueu disse assim: olha, Senhor, hoje mesmo eu vou vender metade, eu vou vender todos os meus bens, e metade eu vou entregar
aos pobres. Metade ele diz, né? Metade ele entregaria aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Sabe por que eu acho que ele não vendeu tudo e entregou aos pobres? Porque a outra metade, ele, acredito eu, que estava separando para poder ser honesto com as pessoas que ele havia roubado. Praticamente deve ter aberto mão de tudo. E nas próximas palavras de Jesus ele diz: hoje chegou a salvação a essa casa. Irmãos, pessoas que são presas ao dinheiro, pessoas que são muito ligadas ao dinheiro, avarentas, que entendem que o dinheiro é delas e não de Deus, isso traz uma evidência forte de não conversão, de condenação. Mas pessoas que reconhecem que aquilo que tem sido colocado nas suas mãos para a administração, para o seu usufruto e mais também para o uso do reino, a evidência disso é salvação. Foi o que Jesus disse a Zaqueu: esse cara me priorizou, esse aqui também é filho de Abraão, hoje chegou a salvação a esta casa. Jesus era a prioridade. Vocês lembram de Atos dos Apóstolos no capítulo 5? A igreja primitiva era uma igreja completamente generosa, que vivia uma liberalidade concernente à vida financeira, talvez como nunca outra igreja viveu em todo o tempo da igreja. A palavra de Deus diz que nada do que eles possuíam eles consideravam próprios seus, mas tudo era de todos. E diz a palavra que alguns deles chegavam inclusive a vender propriedades, os seus bens, e distribuir e colocar aos pés dos apóstolos para que aquilo fosse distribuído entre os pobres. Barnabé, conhecido como ele era conhecido, me esqueci agora, o homem da consolação, alguma coisa assim. Barnabé vendeu uma das suas propriedades e fez isso no capítulo 4, diz a palavra de Deus. Só que essa administração de Barnabé, eu acredito que atraiu um pouco de inveja de um casal chamado Ananias e Safira. No finalzinho do capítulo 4, a Bíblia relata que Barnabé vendeu a propriedade para distribuir para os pobres. No início do capítulo 5, nós encontramos a história de Ananias e Safira, que supostamente haviam vendido a sua propriedade e dito aos apóstolos, eles haviam combinado entre eles, o casal, que eles haviam entregado todo o valor completo daquela propriedade, mas eles haviam entregado apenas metade dos bens. E a palavra do Senhor diz que Pedro os repreende dizendo: olha, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, mentindo não a nós, mas mentindo ao Espírito Santo de Deus? Deus não pediu para você vender a sua propriedade, o dinheiro era seu. E nós conhecemos a história. Ananias, cai morto, logo em seguida, 3 horas depois, chega a mulher dele, Safira, reforça a mentira e também cai morta. Pessoas que retiveram, pessoas que estavam presas ao dinheiro, condenação. Barnabé, liberalidade. Imagino eu, evidência de salvação. Primeiro ponto é esse: não podemos nos prender, devemos viver de forma generosa, com liberalidade. 1 Timóteo 6, se você puder virar um pouquinho, um versículo bastante conhecido. 1 Timóteo 1 Timóteo no capítulo 6, verso 6. O contexto é que alguns falsos mestres estavam pregando a palavra de Deus
em troca de recompensas financeiras, pregando a palavra de Deus para o enriquecimento pessoal, explorando a igreja de Deus para se enriquecer. Então o apóstolo Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 6, no verso 6, ele diz assim: olha, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza, afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Paulo estava dizendo para Timóteo: esses mestres usam a devoção para ganhar dinheiro, mas Timóteo, a devoção, a pregação do Evangelho, levar o povo de Deus a buscar ao Senhor, fazer isso acompanhado de contentamento, é em si mesmo uma grande riqueza. Você não precisa pregar o Evangelho tendo em vista, tendo como objetivo ficar rico. Tendo o que comer e tendo o que vestir, estás satisfeito, contentes. É exatamente isso que nós temos visto, né, irmãos, nos dias de hoje, né? Devoção com contentamento ou devoção com vistas ao enriquecimento? Qual será o motivo de grande parcela dos cristãos hoje a buscarem a Deus? O contentamento da salvação, da paz, da alegria do Espírito Santo por servir a Deus, tendo como recompensa o que comer, o que vestir, ou o enriquecimento? Olha o que o texto no verso 9 continua dizendo: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Tem muita gente que começa bem, mas no meio do caminho se perde, cai em armadilhas e em desejos nocivos, tentações, ruína, destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro traz ruína e destruição. O amor ao dinheiro traz apostasia, esfriamento, abandono da fé. E muitos, infelizmente, têm andado por essa trajetória horrível. Onde está o nosso coração? No Pai ou nas coisas do Pai? Outra coisa que eu gostaria de falar também sobre a administração do recurso que o Senhor tem nos dado é que nós não podemos prejudicar ninguém concernente à vida financeira. Os irmãos lembram o que diz Romanos 13:8? Romanos 13:8: não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Uma boa administração dos recursos que o Senhor nos dá, do dinheiro que Ele coloca em nossas mãos, é viver de maneira correta e não dever nada a ninguém. É difícil você ser um bom pregador, um bom músico, um bom obreiro na igreja de Deus, mas você sai na rua lá fora e o seu nome está, como é que chama esses lugares aí? No Serasa, né? SPC que fala, Luzia? No SPC, Serasa, ou na quitanda da esquina, ou no mercado, ou pro mecânico. Não devais nada a ninguém. Nós precisamos administrar o nosso dinheiro de uma forma onde a nossa vida seja digna da vocação a qual nós fomos chamados. Gente, vida cristã com caloterismo
não combina, né? Não devais nada a ninguém. 1 Pedro, no capítulo, aliás, Tiago, no capítulo 5, ele dá uma advertência aos ricos, aos patrões da época. Esses patrões estavam explorando os pobres, os funcionários, e não faziam o pagamento dos coitados, e eles precisavam do dinheiro para sobreviver. E Tiago dá uma advertência para eles no capítulo 5. Ele diz assim: olha, preste atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças, seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores do que fizeram a colheita em seus campos chegavam aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tomar cuidado muitas vezes com esse orgulho e arrogância que o dinheiro pode trazer ao coração do homem. Normalmente a pessoa que é rica, tem muitas posses, ela é tentada a andar de uma certa forma e pensar e achar, como dizia um vizinho meu lá sobre alguém ali da rua, ele dizia assim, quando passava o cidadão, ele dizia: lá vem o dono do mundo. Porque o camarada tinha um pouquinho de dinheiro e ele chamava o cara de dono do mundo. Esses ricos estavam oprimindo os pobres, não fazendo pagamento desses coitados que precisavam do dinheiro para sobreviver. E Tiago estava dizendo: esse dinheiro aí as traças vão comer, e o dia do juízo vai chegar. Irmão, você que nos acompanha aqui presente na live, aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, viva de maneira correta, não prejudique ninguém, pague as suas contas, administre o seu dinheiro de forma que o nome do Senhor será honrado e glorificado. Outra dica também sobre a administração dos nossos bens é: desfrute. Tem muita gente que trabalha, mas não desfruta daquilo que ganha. Eu sei que está uma época um pouco difícil, né? De viajar, de passear por conta da pandemia, mas desfrute. Eclesiastes 3,13 vai dizer que nós precisamos desfrutar desse fruto do nosso trabalho, passear, investir, fazer planejamento de maneira que a gente possa chegar no final do ano e dizer: olha, vamos dar uma volta, vamos passear, vamos lá para o Rio de Janeiro, né, Luzia, visitar os irmãos, vamos lá para Angra dos Reis, vamos para a praia, vamos para o parque aquático, mas vai passear, vai desfrutar do fruto do seu trabalho. As pessoas que são muito apegadas ao dinheiro, elas querem acumular tanto, juntar tanto, que acaba a saúde, está cheio de dinheiro, acaba a saúde, não passeou, não desfrutou, não aproveitou aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Desfrute, previna-se também. Se puder fazer um pezinho de meia, é bom para os tempos difíceis. Os irmãos conhecem a história de José no Egito, as vacas magras e as vacas gordas, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. O que José fez? Nos anos de vaca gorda, ele separava sempre 20% da sua colheita, para que quando viesse o tempo das vacas magras, aquela sobra, aquele fundo emergencial pudesse então socorrer não somente o Egito, mas o mundo todo. Previna-se, separa uma parte dos recursos e coloca na poupança, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A última forma que eu coloquei de nós administrarmos os nossos recursos é honrar
ao Senhor. Nós precisamos honrar ao Senhor com as nossas finanças. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, eu já estou encerrando. Provérbios 3, 9. Um texto bem conhecido. Provérbios 3, 9. Diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Em outras versões diz: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu gostei dessa versão minha, com a melhor parte de tudo o que produzir, né? Eu não vou entrar nessa questão de dízimos e ofertas, a gente pode trazer um estudo específico qualquer outro dia, mas sempre foi bíblico o povo de Deus, no início, a nação de Israel, aliás, antes mesmo, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, depois José, depois a nação de Israel e depois também agora a igreja, nós, sempre foi bíblico honrarmos ao Senhor com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda, com a melhor parte daquilo que nós ganhamos, né? É uma questão de honra ao Senhor. E quando nós desejamos honrar alguém, nós devemos fazer o melhor para aquela pessoa que nós devemos honrar. Tem um texto em Malaquias, no capítulo 1, não é o capítulo 3 não, que normalmente o pessoal cita, né? Mas é o capítulo 1, que Malaquias está confrontando a nação de Israel sobre a honra deles a Deus. Deus estava dizendo para as pessoas ali através de Malaquias, né? Olha, eu chamei vocês, Israel, eu formei um povo através de vocês. Eu rejeitei Esaú, eu aborreci Esaú e chamei Jacó, e através de Jacó eu fiz uma grande nação, vocês, Israel. E aí o Senhor diz assim para eles: olha, o filho honra o seu pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o seu pai e se eu sou o seu senhor, onde está a honra e o respeito que vocês devem dar a mim? E aí o povo começa a questionar: como assim, Senhor, nós não temos te honrado? E aí é engraçado que Deus começa a dizer para eles: olha, vocês trazem para mim, imagina a cena, irmãos, vocês trazem para mim sacrifícios de animais cegos, vocês trazem para mim animais doentes, animais mancos, animais dilacerados. Imagina vocês que o texto que nós lemos aqui de Provérbios diz que deveria trazer a melhor parte, as primícias, mas o povo de Israel, imagina que eles estavam indo para a casa do Senhor e via ali um animal dilacerado, comido por um leão, eles levavam lá para a casa do Senhor, animais cegos, mancos, coxos, e levavam para a casa do Senhor. Deus disse assim, ó, para eles: leva isso lá para o rei, vê se ele vai aceitar. Se o rei não aceita, quem dirá? Eu. E aí Deus fala algo forte em Malaquias capítulo 1, sabe o que Deus diz? Se for para continuar me honrando desse jeito, era melhor que vocês fechassem as portas e apagassem o fogo do altar, o fogo do sacrifício, porque a forma como vocês têm me honrado não me agrada. Embora, diz o Senhor, depois você lê Malaquias capítulo 1, embora vocês que são o meu povo não me honrem, eu tenho pessoas no mundo inteiro, nações, que eu nem chamei como eu chamei vocês, mas nações que me honram, nações que oferecem o melhor para mim
todos os dias. Forte essa palavra, muito forte. Eu falei aqui sobre não se apegar ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Eu falei aqui sobre não prejudicar ninguém. Falei sobre desfrutar do fruto do trabalho. Falei sobre se prevenir, ter sempre uma sobra, mas o principal é honrar ao Senhor. Nós precisamos honrar ao Senhor com aquilo que Ele coloca em nossas mãos, colocar os nossos bens à disposição do Senhor, colocar o nosso bolso à disposição do Senhor, oferecer o melhor ao Senhor. O texto lá em Mateus 25 finaliza com uma prestação de contas. A palavra diz no verso 11 que depois de muito tempo o Senhor voltou e começou a pedir contas àqueles 3 servos, o que deu 5 talentos, o que deu 2 e o que deu 1. Sabe o que é engraçado no texto? Que Jesus disse assim para eles: olha, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que era esse pouco que Jesus estava falando? Aqueles talentos que foi dado a eles, que humanamente aqui nós não conseguimos nem calcular. Bom, se um talento equivale a 35 quilos de ouro, e se 1 quilo de ouro custa aproximadamente 300 mil reais na moeda de hoje, quanto dava isso? Não sei, é muito dinheiro. E mesmo sendo muito dinheiro, Jesus falou assim: foste fiel no pouco. Nossa, pouco? Tudo isso de dinheiro? Pouco. Porque ele disse em seguida: sobre o muito te colocarei. Sabe, irmãos, quando nós formos prestar contas para o Senhor, quando a gente estiver frente a frente com Jesus, e o destino das nossas almas, o destino eterno, para onde nós iremos, sabe o que a gente vai perceber? Que aquilo que muito nós valorizávamos aqui na terra, não é nada, não será nada, diante daquilo que nós herdaremos lá no céu. Essa é a primeira lição da prestação de contas. A segunda lição da prestação de contas tem exatamente a ver com a salvação destes servos. Uma perguntinha aqui para os irmãos: será que aquela pessoa que não honra o Senhor com os seus bens, com as suas finanças, pode perder a salvação? Veja bem, o texto diz que eles eram servos, mas só 2 deles entraram no gozo eterno. Um deles foi lançado nas trevas exteriores. Então a pergunta é: será que pessoas que não honram ao Senhor com seus bens, com as suas finanças, podem perder a salvação? E eu falo sem medo de errar: não, ninguém perde salvação. A salvação é pela graça de Deus, não é mérito do homem, é um presente dado por Deus. Uma vez selado pelo Espírito de Deus, uma vez salvo, sempre salvo. Mas a pergunta que eu faço é: será que aquelas pessoas que são presas ao dinheiro e não honram ao Senhor com os seus bens, algum dia na vida foram salvas? Essa é a grande questão. Porque aquele que é salvo entende que, como nós cantamos aqui, o Júnior, né? Tudo entregarei. Se você não consegue honrar a Deus
com as primícias, com a melhor parte daquilo que Ele te deu, que é pouco, como Ele diz aqui, comparado ao que nós vamos ganhar. Será que um dia entrou o Evangelho de verdade no coração? Será que um dia houve um novo nascimento espiritual? Fica a pergunta. E a terceira coisa da prestação de contas é que a nossa administração terrena produzirá resultados eternos. A forma como nós administraremos os tesouros da terra produzirá resultados da forma como nós acumularemos tesouros eternos. Irmãos, nós podemos fazer uma oração aqui nessa noite, repetindo aquilo que nós cantamos aqui: tudo entregaremos. Que nós sejamos cristãos fiéis, generosos, liberais, cristãos que administrem, que sejam bons mordomos dos seus recursos e que façam isso para a glória e honra de Deus. Que sejamos, irmã Luzia e Júnior, né, são tesoureiros aqui da nossa igreja, que sejamos uma igreja que saiba administrar todos os recursos que o Senhor tem colocado na vida desta igreja, que Ele nos dê sabedoria para aplicarmos isso, de maneira que o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado. Amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça e a fechar os seus olhos. Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, ó Pai, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mesa, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos bolsos. E nós queremos declarar nessa noite, ó Pai, que tudo pertence ao Senhor. O Senhor é o dono de todas as coisas, e nós apenas somos os teus servos, como nós aprendemos aqui nessa noite. O nosso pedido nessa noite é para que o Senhor possa ajudar cada cristão, cada um de nós, também ajudar esta igreja como corpo de Cristo a administrar estes recursos de forma honesta, de forma fiel, de forma a agradar o teu coração, ó Pai, e que essa administração terrena possa produzir frutos eternos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Alguns recados. No domingo teremos o nosso culto de ceia às 18 horas, domingo, ceia do Senhor às 18 horas. Projeto Homem Nota 10 e Mulher Nota 10 ficou para o terceiro e quarto final de semana, tá? Nós faremos no domingo de manhã, por causa dos horários, né? A restrição de andarmos à noite, nós faremos domingo de manhã. Então, no terceiro domingo deste mês, vai ser o projeto das mulheres. E no quarto domingo, o último domingo do mês, o projeto dos homens, tá? Então, domingo de manhã, tá bom? Ainda não. Tá? Faltam algumas pessoas ainda se posicionarem sobre o livro, e aí amanhã provavelmente a gente vai estar ligando lá na livraria em Atibaia, tá? Eles têm bastante quantidade dos livros. Nas editoras você acha 1, 2, mas lá nessa livraria em Atibaia a gente consegue uma grande quantidade, tá? Ô Júnior, tem pedidos de oração? Temos. João Maria pede oração pela família. O Danilo pede oração pela saúde da Cris, Esther e ele mesmo. A Patrícia pede oração pela saúde da família e por sua recuperação. Mi Costa pede oração pela mãe e pelo pai. A Érica Costa, oração pela família, amigos e pelo mundo por causa da pandemia. A irmã Jacinta, oração pela saúde.
São esses os pedidos, tá? Eu quero acrescentar aqui a vida da Miriam, né? Domingo ela não pôde estar presente, estava com algumas dores. Acrescento a vida do irmão Mário também. Hoje estive falando com a irmã Palmira, está com um probleminha no ouvido, né? Um pouquinho de anemia também. Vamos interceder pela vida do irmão Mário. Acrescento a vida do pastor Olisvalti, foi pastor, primeiro pastor, né, Luzia? Dessa igreja, também está internada por causa da Covid. Coloco a sogra do pastor Vanderlei de Ribeirão Preto, a Lúcia, também está internada por conta da Covid. E coloco a mãe do pastor Albarral de Franca, também está com Covid, né? Colocar a vida dela também diante do Senhor. A vida do irmão do Luiz, né, o esposo da irmã Lília, também está internado também no HC, mas não é Covid não, é um outro problema, né? Luzia, você ia falar alguma coisa? Aham. Aham. Amém, Luzia. Vamos orar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josias, algum pedido? Família Josias. Irmão Henrique, algum pedido? Amém. 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 Eu quero colocar o meu primo Davi e a saúde da minha mãe também, tá bom? Oremos. Pai, nós queremos, no nome de Jesus, apresentar diante do Senhor, ó Pai, as vidas que foram citadas, ó Deus, nessa noite, pessoas que se encontram enfermas, debilitadas, ó Pai, outras, graças ao Senhor, já se recuperando, ó Pai. No nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa noite a visitação dos céus, ó Pai, sobre cada uma destas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Pelo poder que há no Teu nome, Senhor, nós repreendemos, em nome de Jesus, toda enfermidade, e que essas vidas sejam curadas, no nome de Jesus, ó Pai. Deus, dê forças àqueles que estão nos hospitais, aos médicos, aos enfermeiros, ó Pai, cuida destas vidas, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Pai, livra os idosos, livra, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, deste vírus, de infecções. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, guarda a Tua igreja, aumenta a nossa fé nesses dias, ó Deus, para que o nosso ânimo não se abate, para que a nossa alma não venha se abater, mas para que possamos permanecer firmes no Senhor, não temendo maus rumores, confiando no Senhor, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Livra a nossa nação, clamamos pelo Brasil, clamamos, ó Deus, pelo mundo, Pai, que tem sofrido com este mal. Deus, tenha misericórdia, como nós cantamos aqui nessa noite, Pai, precisamos de Ti, Deus, envia o Teu socorro sobre as nossas vidas, Pai. A Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pai, que possamos encontrar descanso nesses dias, refrigério às nossas almas, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Visita aquele coração que talvez esteja aflito, angustiado, que a Tua paz, a Tua doce paz, possa visitar este coração, esta alma, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, possa tomá-lo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado, Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e declaramos: tudo entregaremos ao Senhor, ó Pai. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá, Pai? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado
nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos aqui presentes, os que nos acompanham pelo Facebook. Domingo às 18 horas estaremos de volta. Deus abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus.